A gente vai comentar agora o versículo 1, tá? Levantou-se, pois, Josué de madrugada. A aventura começou bem cedo pela manhã. As pessoas e os animais afastaram-se de Chitim e aproximaram-se do rio Jordão. Isso significa que eles percorreram quase 12 quilômetros, uma boa caminhada matutina, tá? Então, hoje em dia, né, o povo está tão fora de forma, né? Se o Josué falasse assim, olha, vamos sair de Chitim, né, Sitim, e partiu terra prometida, né? Vamos atravessar o Jordão, né? Ia ter gente que ia ter que ser carregado no colo, né? Tem gente novo aí que tem menos saúde do que os nossos antepassados com mais idade tinham, né? Então tem gente que, pô, para andar 12 quilômetros, né? Pô, 12 quilômetros, né? Pô, tem que pegar um carro, pegar um Uber, seja lá o que for, né? Então, a gente vê que antigamente isso era uma coisa normal. 12 quilômetros, ó, beleza, molezinha, tá? Então vamos lá. Então hoje em dia não se tem muito esse hábito de caminhar. Então a aventura começou cedo. Vamos lá. Uma caminhada que era em torno de 12 quilômetros. Então imagina a emoção, tá, do povo. Vamos lá. Por conseguinte, poderíamos afirmar que Chitim foi o último estágio das perambulações do povo de Israel pelo deserto, tá? Então vamos lá. A marcha de Chitim às margens do Rio Jordão foi a primeira fase do novo dia, bem como a primeira etapa dirigida por Josué, por Yahushua. Então Josué agora está começando, né, o ministério dele, propriamente dito. Estava naquela transição, Moisés morreu, teve um luto por causa de Moisés por 30 dias, Josué está chorando, né, sentindo falta do mestre dele, do professor dele, Moisés, né, está sentindo o peso da responsabilidade. Ele estava pensando, pô, se com Moisés o povo já dava trabalho, imagina sem Moisés, né? Mas para surpresa, né, de Josué, o povo foi muito mais obediente a Josué. Todos os comentaristas falam isso, tá? Todos concordam. O povo foi infinitamente mais obediente a Josué e a Yahushua do que ao próprio Moshe, tá? Então vamos lá. Isso já aponta para o nosso Messias Yahushua, tá? Então vamos lá. Moisés tinha sido líder do Êxodo. Olha que coisa interessante. Mas Josué era agora o líder da entrada. Olha que coisa interessante, vocês já tinham pensado nisso, tá? Moisés foi o líder do quê? Do Êxodo. Qual a proposta de Moisés, tá? Era tirar o povo do Egito. Olha que coisa interessante, às vezes passa despercebido isso. A proposta de Moisés era o quê? Tirar o povo do Egito, o Êxodo. A proposta de Josué é exatamente o quê? O contrário, tá? É introduzir o povo na Terra Prometida. Mas ele não conseguiria introduzir o povo na Terra Prometida se Moisés não tivesse tirado o povo, se não tivesse existido o Êxodo, tá? Por isso que na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, tem um versículo que eu amo muito, tá? Eu amo esse versículo, diz assim: Shaul plantou, Apolo regou e Elohim deu o crescimento. Todavia, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, e sim Elohim que dá o crescimento. O que Paulo falou? Olha, Paulo plantou, aí depois o Criador levantou Apolo regou, e o crescimento quem deu foi Elohim. Nós somos apenas servos. Então, Moshe foi usado para proporcionar o êxodo, proporcionar a entrega da Torá, matando Torá no Monte Sinai, tá? E Josué agora é levantado com a finalidade de o quê? Introduzir o povo na Terra Prometida. Então, parafraseando o apóstolo Paulo, Shaul Hashaliah, poderíamos dizer, né? Moshe plantou, né? Josué, Yahushua bin Nun regou, né? E Elohim deu o crescimento. Poderíamos parafrasear, né? Dessa maneira. Todavia, nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, e sim Elohim que dá o crescimento. Então, nós somos apenas servos. Lá na Bessorá de Lucas, capítulo 17, diz assim: quando nós fizermos tudo o que nos for ordenado, devemos dizer, somos simples servos. Fizemos somente o que nos foi ordenado, tá? Então, simples servos, tá? Então, a etiqueta que a gente quer sobre nós, tá? É só essa, de servo. Já é muito pra gente, tá? Então, vamos lá. Josué era agora o líder da entrada. Corria o 9º dia do mês de Aviv, Nissan, visto que a travessia para o outro lado do Jordão haveria de ocorrer no 10º dia daquele mês. Olha que coisa interessante, tá? Vocês sabiam que a travessia, tá? Olha que coisa interessante, a travessia do Jordão se deu no mesmo dia em que o nosso povo separava o cordeiro de Pêssar. Olha que espetáculo. No dia 14 de Aviv, nós tínhamos que imolar o cordeiro de Pêssar. Só que 4 dias antes, no dia 10 de Aviv,
tínhamos que separar o cordeiro, tá? Tudo que o Criador faz tem um simbolismo. Vamos abrir em Êxodo 12:3, vamos lá. Shemot, Êxodo 12:3, anotem nas Bíblias de vocês, tá? Falai a toda a Carral, a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, ou seja, o mês de Aviv, é explicado lá no início do capítulo 12, tá? Vamos ler desde o começo, desde o 1. E falou Yahuá a Moshe e a Aharon na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Olha que coisa linda. Então, no mesmo dia, tá, que o povo estava se conectando com Pêssar, tá, separando o cordeiro, era o mesmo dia em que o nosso povo atravessaria o Rio Jordão. E olha que coisa interessante, tá? Não vai dar tempo da gente ler, tá? Mas anotem nas Bíblias de vocês, tanto Êxodo, tá, capítulo 12, quanto Matitiarro, Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal do Messias em Jerusalém se deu no dia 10 de Aviv. Olha que coisa interessante. Por isso que os líderes religiosos toda hora experimentavam o Mashiach, né? Queriam fazer enigmas para ele, pegadinha, só que eles quebravam a cara. O Mashiach sempre surpreendia eles com suas incríveis, extraordinárias respostas, tá? No fim, eles desistiram de perguntar ao Mashiach, tá? Estavam passando vergonha no crédito, à vista, parcelado, de tudo que é jeito, né? E o que acontece? Por quê que Mashiach foi experimentado por aqueles líderes religiosos? Porque no 10º dia de Aviv, 4 dias antes de Pêssar, o nosso povo tinha que examinar o cordeiro, se ele era sem defeito nenhum. Por isso que, sem saber lá, os bobos lá dos líderes religiosos, fazendo aquelas pegadinhas, aqueles enigmas lá para o nosso Messias, eles estavam tão somente planificando o ministério do Messias, fazendo-se cumprir as escrituras, que o cordeiro sem defeito é o Mashiach, Setamim, ou seja, ficou notório que o Mashiach é o cordeiro sem defeito, ou seja, no 10º dia do mês de Aviv, 4 dias antes de Pêssar, tá? Por isso que a gente fala, tudo aponta para o nosso Messias Yahushua. Então, vamos lembrar sempre isso, a travessia, tá, do Jordão aconteceu o quê? No mesmo dia que o nosso povo separava o cordeiro, tá? No dia 10 do mês de Aviv. Então, vamos lá. Vamos ler o versículo 2. A gente tem tranquilidade aqui para ler, porque se por acaso der a hora, a gente para e continua na outra semana, tá bom? Não tem problema. Então, vamos lá. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes, né? Os shoterim, né? Os guardas, passaram pelo meio do arraial. Então, vamos lá. Instruções foram dadas ao povo de Israel para que a marcha tivesse início. Os oficiais, shoterim, poderiam ser auxiliares de Josué e Yahushua, embora o mais provável é que fossem oficiais do exército, visto que Israel estava avançando como uma unidade militar. Então Israel agora está botando na cabeça, nós somos uma unidade militar, tá? Quem já foi em Israel já viu, né? Nós temos o Tzahal, né? Que é o nosso exército, tá? Que eles são super bem treinados. Então agora, através de Josué e Yahushua bin Nun, o nosso povo se levanta como uma unidade militar.